Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com 5 indicações de livros de ficção para internacionalistas ou estudantes de relações internacionais. Eu, como uma quase recém-formada em relações internacionais, falta a faculdade liberar o meu diploma, vim aqui para falar, para apresentar algumas histórias que têm de alguma forma uma relação com quem estuda relações internacionais. Histórias que eu vi na literatura e que eu linkei com alguma disciplina que eu estudei na faculdade, enfim. Então eu espero que vocês gostem dessa lista. O primeiro da lista é o Kim Jong, Nascida em 1982. Esse livro, eu só tenho a edição em inglês, mas esse livro foi publicado no Brasil pela Intrínseca, essa é a capa. E esse livro aqui, ele conta sobre a condição de uma mulher sul-coreana. Então é um livro sul-coreano, certo? Que é muito curioso ver o quanto a sociedade coreana é uma sociedade patriarcal, mas isso não está restrito apenas a eles, isso também lembra o Brasil. Acho que o ponto na questão coreana é que eles é muito mais escancarado, talvez, porque não significa que no Brasil não tenha machismo, enfim, mas aqui tem uma mulher que é oprimida em todas as frentes da vida dela e começa na adolescência. Tem um ponto do livro em que ela tá fazendo atividade extracurricular na escola, então ela acaba voltando para casa um pouco mais tarde. E um homem assedia ela no ponto de ônibus, ela liga pro pai especificamente, pra, né, buscar ela e tal, e o pai fala: não, você procurou isso, você tá usando saia porque quer, sendo que é simplesmente o uniforme da escola, enfim. Então ela é uma mulher muito oprimida desde sempre, porque ela é uma filha e os pais precisam que as filhas trabalhem para que o filho, o homem, né, o filho homem do casal, tenha uma educação, tenha acesso ao ensino superior, a um bom trabalho, e ela é um apoio para que isso aconteça para ele. É uma escada para que o irmão ascenda na vida. Depois nós temos ela no trabalho, e também aquela relação difícil de lidar, né, de homens mais velhos sexualizando as funcionárias mais novas, mais jovens do trabalho. Se você não aceita, você é o quê? Demitida, exatamente. Se você não aceita um assédio, você é demitida da empresa. E depois tem a relação com o marido e a filha, porque eu lembro de uma discussão que me pegou muito, que ela fala assim pro marido: quando eu engravidei e a nossa filha nasceu, a minha vida mudou completamente. A sua vida não mudou em nada. Você continua indo pro trabalho e eu não tenho essa opção. E, enfim, ela tem também uma condição psicológica por conta disso. Então, esse livro também mostra o quanto o patriarcado pode ser um trauma psicológico para uma mulher, enfim. E esse livro aqui é sensacional, eu adoro, e é muito bom conhecer bastante da cultura sul-coreana, a parte não bonita que a gente vê nos K-dramas, não é mesmo? O próximo livro é o Meninas, da Lyudmila Ulitskaya, que, bom, um livro russo, né? Então aqui, representando a Rússia, nós temos esse livro. Primeiro que é o primeiro livro de uma autora russa que eu leio da coleção Leste. Ele é o primeiro e único, por enquanto, que tá na coleção Leste. Ele é um livro um pouco mais contemporâneo. A gente tá acostumado a ler Tolstói, Dostoiévski, Leskov, a galera lá do século XIX. E esse aqui é do século XX, mais especificamente de meados do século XX, que conta a história de meninas através de contos. Esse é um dos meus livros de contos favoritos. De meninas brincando, porque a ideia da autora falar de meninas, dar o título Meninas, é que na literatura russa ela vê muito os meninos sendo retratados, os homens sendo retratados. E ela resolve retratar meninas na década de 50, durante ali o período stalinista. Então ali é pertinho da morte dele, e é muito interessante porque a gente tá vendo como que é a Rússia no seu dia a dia, as relações entre as meninas, a relação entre as meninas e a família delas. Aqui tem gêmeas, e as amigas, elas moram no mesmo bairro, e brincam ali na rua, enfim. É bem interessante ver um pouco dessa Rússia mais contemporânea, só que não tanto contemporânea como agora, né? Então ali na época do finzinho da era stalinista. E essas meninas aqui, esses contos aqui são legais porque eles se interligam. São contos independentes, você pode ler de forma independente, mas de alguma forma eles se interligam porque as personagens de todos os contos são as mesmas. Como eu disse, o mote desse livro são essas meninas, essas crianças. E, enfim, sensacional, muito bom mesmo. O próximo livro, confesso que é o que eu menos lembro, porque já tem uns anos que eu li, que é O Meu Pequeno País, do Gelfai. O Gael, não sei como fala o nome dele, ele nasceu no Burundi. Bom, aqui nós também temos um personagem que nasceu no Burundi, tá vivendo ali, e o Burundi faz uma fronteira direta com Ruanda, né? E ali nos anos 90 ocorreu o genocídio de Ruanda. E esse livro aqui, ele discute, além de mostrar um pouco das tradições desses países, ele discute muito
o quanto a guerra, por mais que você fuja da guerra, a guerra vai te impactar de alguma forma, sobretudo se você está num território próximo a uma região de conflitos, né? Então, é um livro que ele quebra um pouco essa ideia de ser neutro, assim, nas coisas, nessa questão de guerra mesmo, né? Porque ao redor, apesar de ele ter uma vida confortável, enfim, mas ao redor dele as pessoas estão morrendo e se matando. E esse personagem, por mais que ele fuja da guerra, a guerra vai chegar até ele, vai impactar ele de alguma forma. Então acho que essa é a discussão principal desse livro, é por isso que eu recomendo fortemente. O próximo é da Nigéria, de uma das minhas autoras favoritas, eu acho. Eu acho não, ela é uma das minhas favoritas, que é O Cidadã de Segunda Classe, da Buchi Emecheta. Esse livro aqui, na verdade, ele é uma duologia com o No Fundo do Poço. Por que eu escolhi esse livro? A Nigéria foi colônia da Inglaterra, certo? E por conta disso, existe uma questão migratória muito forte de nigerianos para a Inglaterra. E é isso que tem aqui nesse livro, é isso que esse livro retrata. A protagonista, ela se casa, e também tem muito tempo que eu li, tá, gente? Ela se casa e com um marido africano, um marido nigeriano, e esse marido, eles decidem que vão emigrar para a Inglaterra. O marido vai primeiro e ela vai em seguida, com os filhos. Ela já tem 2 filhos quando ela emigra, se eu não estou enganada. E o livro retrata o que é ser um cidadão de segunda classe. Acho que esse é um termo que eu já vi na faculdade também, e que eu só entendi a fundo lendo isso daqui, porque ela emigra para a Inglaterra e ela é extremamente maltratada. É claro que tem imbuído de racismo, né? Ela é uma personagem negra que tá num país de brancos, como a Inglaterra, e ela passa, assim, poucas e péssimas naquele país. Tem dado momento que o marido acaba saindo de casa, ela se vê com 3 filhos, sem trabalho, e ela só encontra trabalhos, assim, subempregos, que pagam muito pouco, e é difícil de alugar uma casa. O melhor que ela consegue é uma casa que tem ratos morando, porque ninguém também quer alugar a casa para uma africana, né? Então, é um livro doloroso, assim, de ver uma mulher abandonada pelo marido. Ela perde qualquer apoio que ela tinha para criar os filhos, e ela tem que se virar. Ela se vira, ela consegue, mas ainda assim, ela consegue acesso à educação, ela se torna socióloga, e ainda assim ela é repleta. Em todo lugar que ela vai, ela passa por preconceitos, por dificuldades, simplesmente por ser de um país de origem diferente, né? Porque tem aquela coisa, os imigrantes estão roubando nossos postos de trabalho, e por ter a pele negra também, né? Num país de brancos. Então, é um livro, assim, sensacional. Eu gosto muito, muito mesmo dessa duologia, recomendo fortemente. E importante dizer que é uma duologia um pouco autobiográfica, eu diria, porque a Buchi Emecheta também é uma autora, como eu disse, nigeriana, que emigrou para a Inglaterra, teve os filhos, também foi abandonada pelo marido, teve que se virar sozinha para cuidar das 3 crianças. E eu não vejo a hora da Dublinense liberar mais livros dela. O último livro que eu vou falar, eu não tenho aqui em casa, que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Eu li esse livro e eu fiquei, meu Deus! É um livro chileno. A Isabel Allende nasce no Peru, mas ela constrói a carreira dela como escritora no Chile, né? E ele é um livro que retrata o Chile do Allende, né? A Isabel Allende, ela é prima de segundo grau do Allende, do presidente Allende, que foi assassinado por militares, cuja ditadura foi instaurada pelo nosso antequerido Pinochet. Então é um livro que mostra muito esse processo. E é muito curioso, eu li esse livro, não lembro em que ano, 2022 talvez, e eu conseguia ver muito do nosso presidente anterior no protagonista. No protagonista não, mas no marido da protagonista. A gente tem uma protagonista, e tem realismo mágico, tá, gente? É impossível de escapar. Mas a gente tem o marido da protagonista, ele é intragável, assim, é o pior homem do mundo. Ele tem umas ideias políticas péssimas e, né, fala umas asneiras, enfim. Mas é um livro que retrata muito bem esse período da vida do Chile, esse período da história chilena. Apesar da autora ela não dá nome aos bois, os nomes são completamente diferentes, não tem como você não associar com a questão chilena, né, e o quanto a ditadura do Pinochet impactou no Chile, impacta até hoje, né. O Chile foi, como muitos sabem, o laboratório do neoliberalismo, e ainda é muito difícil para um país que foi construído dessa forma se libertar disso, até porque forças estrangeiras, né, impactam muito nessa parte. Enfim, mas é um livro extremamente político. Todos os livros aqui são extremamente políticos, e eu sou o tipo de pessoa que acha que a gente
não consegue fugir, não dá pra ser neutro. E, enfim, como internacionalista, não tem como eu agir de outra forma, né? Então a literatura não tá isenta disso pra mim. E são livros que eu recomendo fortemente pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. E até o próximo vídeo. Ah, não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.